Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao problema proposto. Um circuito de arame na forma de um círculo tem uma armação com diâmetro, um jumper, paralela ao eixo horizontal O', e pode rotacionar em torno desse eixo. A massa por unidade de comprimento do fio e do jumper é a mesma, igual a ρ. Em O é direcionada uma corrente elétrica de intensidade I, conforme mostra a figura. No plano do arame é direcionado um campo magnético de indução B, paralelamente ao campo gravitacional G. Encontre o ângulo com a vertical no qual o arame pode se desviar. Bem, então o que acontece aqui é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa é você entender por que esse arame ele vai desviar, correto? Como está chegando uma corrente elétrica I por aqui, essa corrente ela vai chegar, vai percorrer esse fio, né? Jump é o nome dessa transiçãozinha, dessa passagem aqui que eu tenho no diâmetro. E aí essa corrente elétrica deve sair por aqui, ok? Como o campo magnético ele está para cima, se eu utilizar a regra da mão direita, vamos perceber que o campo magnético para cima, uma corrente para cá nesse sentido, vai provocar uma força que ela vai estar atuando nessa direção aqui, ó. Então me acompanhe. Campo magnético para cima, corrente nesse sentido, eu vou ter uma força que vai estar saindo desse plano, nessa direção, fazendo ele se levantar, ok? Aí você pensa assim, mas professor, a corrente elétrica quando ela vem aqui, ela começa a fazer esse trecho aqui. Como é que esse trecho aqui vai atuar fazendo ela se levantar? Porque se eu utilizar a regra da mão direita aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Meu campo está para cima, a corrente está para cá, então a força está saindo da palma da mão, né? Então a força estaria empurrando esse jumper para o outro lado. Mas você tem que lembrar que a corrente, quando ela passa por esse trecho aqui, ela passa por outro simétrico aqui do outro lado, beleza? E aí você pode fazer o princípio da projeção aqui da força, de como ela vai atuar, e elas basicamente se anulam. Ou seja, nesse processo aqui também, acontece que a grande resultante, ó, a grande percepção que você deve ter é dela atuando nesse segmento aqui. Então, você escrevendo a força como bio para esse segmento, você percebe que a corrente está para cá, o campo está para cima, então a força, ó, saindo da palma da mão, a força ela deve estar para cá para fazer ele subir, beleza? Claro que se você quiser utilizar a expressão da força para calcular o torque, é possível, porém a gente consegue ganhar um tempo considerável aqui se a gente escrever em função do momento de polo, ok? Vamos então fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o torque da força peso, beleza? Como é que vai ficar o torque da força peso? Bem, o peso vai estar atuando aqui no centro, né? Ele tem uma massa M distribuída, então mg vai estar para cá, ok? mg vai estar para cá e para facilitar a nossa vida, eu vou colocar uma visão lateral. É como se você tivesse um observador, ó, bem aqui. Se você tiver um observador olhando aqui, o que que ele vai estar enxergando? Qual vai ser a visão dele? Então aqui é um observador. Bem, esse observador ele vai estar enxergando algo mais ou menos assim, ó. Vou escrever como vista lateral. Vamos ter aqui o fio. Esse daqui é o meu eixo. E aqui está o arame, ó. Então a minha corrente elétrica, como ela está entrando no plano, eu vou expressar ela entrando aqui pelo X. Então está aqui minha corrente elétrica. E esse aqui é o ângulo de desvio, ok? Minha força-peso, ela vai estar bem aqui, ó. mg. E se eu fizer o prolongamento dessa força, você percebe que o raio aqui é R, né? Então, essa distância aqui, eu estou escrevendo, posso dizer que essa distânciazinha é R vezes seno de θ. Então, qual é o torque da força-peso? Bem, a força-peso quer fazer esse arame ele vir para cá, quer fazer ele rotacionar nessa direção.
o torque da força magnética quer fazer ele subir. Até que ele vai, quando eu coloco o campo magnético, ele fica aqui em equilíbrio. E aí eu consigo escrever o equilíbrio dos torques para fazer análise do que está acontecendo aqui. Beleza? Então vamos lá. Torque da força-peso. Como é que vai ficar o torque da força-peso? O torque do peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes a distância ao eixo de rotação, né? A linha de atuação de força vezes a distância ao eixo de rotação. Ou eu posso decompor essa força também, tá? E você há de perceber que se aqui é θ, aqui também é θ. Então eu teria uma componente que seria aqui, ó, P seno de θ vezes a distância que é R ao eixo de rotação. Ok? Legal. Então vamos lá. Vai ficar aqui a distância ao eixo de rotação, que é R vezes seno de θ. E aí, para o torque da força-peso, eu vou colocar no lugar da massa, densidade vezes o comprimento. Então isso aqui vai ficar densidade vezes o comprimento, vezes a gravidade, vezes R, vezes seno de θ. E agora a gente vai fazer a análise do comprimento, né? Qual é a porção de massa que eu tenho? Bem, a porção de massa que você possui é essa parte aqui do diâmetro, né? Que é 2 vezes R. Então, 2 vezes R, mais você tem essa porção circular aqui. Essa porção circular corresponde a 2πr. Fica aqui, ó, 2 vezes π vezes R. De modo que o meu comprimento vai ficar 2R que multiplica π mais 1. Então eu vou substituir aqui. O torque da força-peso vai ficar igual a ρ vezes G vezes o meu L, que é 2R, multiplica π mais 1, vezes o outro R aqui, repetindo, e o seno de θ. Então, organizando, o torque do peso vai ficar igual a 2 vezes ρ, G, R ao quadrado, seno de θ, que multiplica π mais 1. Perfeito. Então, isso daí é o torque da força-peso. Eu vou pegar e vou escrever aqui embaixo, tá bom? Para utilizar aquela parte ali do quadro. Então, o torque da força-peso vai ficar 2 vezes ρ, G, R ao quadrado, seno de θ, π mais 1. Perfeito. Agora, vamos para a parte do torque magnético, né? Como é que vai ficar o torque magnético? Bem, o torque magnético, ele vai ser calculado como μ ou M vetorial B, beleza? Então eu devo identificar aqui qual é o meu μ, ou seja, o meu M, o meu momento de polo. O meu momento de polo, eu calculo ele como sendo a corrente elétrica vezes a área, vezes o versor normal a essa área. Então perceba que a área dessa minha região com versor normal está para cá. O meu μ ele está nessa direção. Então se eu for expressar o meu μ aqui, ó, vamos observar ele aqui. Aqui está meu momento de polo magnético. E aí, ó, você há de perceber que se aqui é θ, que é 90 graus, né? Então aqui seria 90 menos θ, bem aqui é θ. Bem aqui é 90 menos θ, esse meu outro ângulozinho aqui, ele é θ. E aí quando você escreve, para onde é que está o meu campo magnético, professor? Ah, meu campo magnético ele está para cima. Meu campo magnético ele está nessa direção aqui, ó. Esse aqui é o B. Então a gente deve calcular dessa maneira, pelo produto vetorial. Pelo produto vetorial, você deve fazer aqui, ó, μ bate em B, ó, para onde é que está ele vetorialmente apontando. E olha o sentido do torque magnético. Ó, ele acompanha o giro da minha mão, né? Ele é o produto escalar entre o μ, momento de polo, e o campo magnético, que está para cima. Então, μ bate em B, o torque está para cá. Se eu fosse expressar vetorialmente, faria da seguinte maneira, ó. Isso aqui é o torque magnético. Beleza?
E aí, professor, como é que a gente vai atrás de fazer esse cálculo? Bem, para você fazer esse cálculo, é interessante porque a nossa análise ela deve ser a seguinte, ó. Primeira coisa, vamos fazer um entendimento da corrente elétrica, como é que a corrente elétrica vai se comportar nesse arame. Correntes. Bem, as correntes, elas vão ficar da seguinte maneira. Bem aqui você tem o teu sistema resultante, tá? E ele é a superposição desse primeiro trecho aqui com esse segundo trecho, com a parte circular. Então a gente vai trabalhar aqui com uma superposição. Professor, por que superposição? Galera, superposição é porque é o seguinte, ó. Bem aqui eu tenho uma corrente elétrica I, ok? Então bem aqui deve sair minha corrente elétrica I. Acontece que quando ela chega bem aqui, ela começa a passar, você vai observar que a corrente que passa nesse trecho aqui eu vou chamar de I1, porque ela vai passar por aqui, ó, I1 e vai subir. Essa é a minha corrente I1. E a outra corrente é minha corrente I2, que é a que passa nesse trecho aqui, ó, a parte de baixo. E as correntes são diferentes porque os comprimentos são diferentes, ou seja, a resistência é diferente. De modo que o I1 ele deve estar aqui e o I2 ele deve estar aqui. Isso quer dizer que quando eu somo essas figuras, quando eu faço a superposição dessa imagem com essa imagem, eu vou ter essa resultante na qual bem aqui, ó, é o I1 mais o I2, que é a minha corrente I. Para cá, eu vou ter somente a minha corrente I1. Para cá, eu tenho somente a minha corrente I2. Bem aqui, finalizo com o meu I2. E aqui finalizo com o I1 mais I2. Dando meu I. Perfeito? Então, para o nosso cálculo do torque magnético, a gente vai precisar escrever o torque em função dessas correntes. E aí devemos fazer essa análise. Professor, como é que vai ficar mesmo o torque magnético, o cálculo dele? Bem, vamos fazer aqui, ó. O torque magnético vai ficar do seguinte modo. O ângulo entre eles é esse aqui, ó. O B tá para cá e o momento de polo tá para cá. Então o ângulo entre eles é esse aqui, ó, que é 90 menos θ, ok? Então eu vou escrever da seguinte maneira. O torque magnético vai ficar o torque 1 mais o torque 2. Então o torque 1 eu vou escrever como μ ou M vetorial B, eu falo Mi porque a maioria dos livros colocam como Mi, tá bom? Mas eu prefiro chamar como M. Então, vai ficar M1 vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90 menos θ, mais M2 vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90 menos θ. Então, resumindo, esse torque magnético vai ficar B vezes o cosseno de θ, né? Porque aqui é seno de 90 menos θ, que multiplica aqui, ó, M1 mais M2. Quem é M1 e M2, professor? Então, vai ficar assim, ó, B cosseno de θ e 1 vezes a minha área 1 e aqui, ó, e 2 vezes a minha área 2. Quanto é que vale cada uma delas? Bem, para cá, isso aqui, ó, é o que eu vou chamar de área 1, tá? Isso aqui é o que eu vou chamar de área 2. Então, bem aqui, ó, é minha área 1, bem aqui, minha área 2. Então, facilmente a gente já escreve que a minha área 1 corresponde à metade da área de um círculo, né? Então, vai ficar π r ao quadrado sobre 2. E a minha área 2 vai ficar igual a π r ao quadrado.
Então, quando eu juntar nessa expressãozinha aqui do torque, eu vou poder escrevê-las do seguinte modo. Vai ficar B vezes cosseno de θ. Aí vai ficar I1 com a área 1, que é πr ao quadrado sobre 2, mais o I2 vezes a outra área, que é πr ao quadrado. Então, organizando, esse meu torque magnético ele vai ficar B cosseno de θ πr ao quadrado, que multiplica I1 sobre 2 mais I2. Então, essa é a expressão do torque magnético, mas perceba que eu ainda devo conseguir reduzir essa expressãozinha aqui, porque eu não tenho I1 e I2. Então, eu vou conseguir encontrar esse I1 e I2 através da lei de Ohm, porque eu vou pegar dois pontos estratégicos aqui, ó, que são esses pontos aqui, vou chamar bem aqui de X, vou chamar bem aqui de Y. Então, como eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial, eu vou poder encontrar qual o valor dessas correntes, já que a resistência ela é dada pela expressão R igual a ρLA, então ela vai ser proporcional ao comprimento do fio, correto? Assim eu vou poder encontrar então o valor das minhas correntes. Vou apagar esse lado aqui para fazer essa análise então. Bem, então vamos lá. Esse ponto aqui, como eu acabei de falar, eu vou chamar de X, esse ponto aqui vou chamar de Y, tá? E aí as equações que eu tenho para desenvolver isso daí são as seguintes, ó. A minha diferença de potencial entre X e Y correspondem respectivamente a R1 vezes I1, que é igual a R2 vezes I2. A ideia aqui é você lembrar que o R ele vai ser uma constante vezes proporcional ao comprimento do fio. Tá legal? Então essa constante eu vou chamar simplesmente de K. E aí a minha expressão vai ficar do seguinte modo, ó. R1 é esse trecho. Então vai ser uma constante K vezes o comprimento desse fio é 2R. 2R e 1 igual a K vezes o comprimento desse fio aqui completo é 2πr. Então se eu pegar só metade vai ser πr. É justamente esse trecho aqui onde eu tenho I2, ok? Então aqui vai ficar πr vezes 2. E aí eu vou poder simplificar aqui, ó. Termo aqui com esse, vou simplificar o R com R, e aí podemos concluir que I1 é igual a π sobre 2 vezes 2. Ok, Felipe? Ok, Felipe, mas e aí, a outra equação? Bem, a outra equação vai ser o seguinte, devido à superposição, então eu vou poder montar aqui o meu I, minha corrente I total, é a soma de I1 mais I2. Então, meu objetivo é encontrar I1 e I2 em função de I, que foi o fornecido na questão. Então, vamos aqui, ó. Vai ficar I é igual a, quanto é que vale o I1? É π sobre 2 vezes I2 mais I2. Então, isso daqui vai ficar I, que multiplica I2, π sobre 2 mais 1. Então, minha corrente I2, ela vale I dividido por π sobre 2 mais 1. Essa é a corrente I2. De forma análoga, basta multiplicar por π sobre 2 que eu vou encontrar a corrente I1. Legal? Feito isso, então vamos substituir no nosso torque magnético. Vai ficar o seguinte, ó. Torque magnético igual a B vezes cosseno de θ vezes πr ao quadrado, que multiplica o I1. O I1, como eu te falei, ó, é π sobre 2 vezes 2. Então aqui vai ficar π sobre 2 vezes I dividido por 2, que multiplica π sobre 2 mais 1. Mais o I2. O I2 está aqui, então é só repetir. Então o I2 vai ficar I dividido por π sobre 2 mais 1. Ótimo. Então aqui está a minha expressão do torque magnético. Eu vou simplesmente organizar, ver como é que eu posso escrever isso daí de uma forma melhor.
Então vou pegar esse denominador aqui e vou colocar para cá. O torque magnético vai ficar igual a B vezes πr ao quadrado, cosseno de θ, dividido pelo denominador aqui, ó, vai ficar π sobre 2 mais 1, vezes I, que multiplica π sobre 2 é π sobre 4. π sobre 4 mais 1. Ótimo. Então essa expressão é a expressão do torque magnético. E aí, como eu tenho uma condição de equilíbrio, eu devo escrever o equilíbrio do torque magnético com o equilíbrio do torque da força-peso. Torque magnético está aqui, torque da força-peso está bem aqui. Tá legal? Então vou precisar apagar aqui só para fazer minha organização final. Vamos lá. Torque da força-peso vai ficar assim, ó, 2 vezes ρ, g, r ao quadrado, seno de θ, que multiplica π mais 1, igual a torque magnético, B vezes I, vezes π r ao quadrado, vezes cosseno de θ, que multiplica π sobre 4 mais 1, isso aqui dividido por π sobre 2 mais 1. Então agora eu posso apagar. O nosso objetivo é encontrar o ângulo θ, tá? Para encontrar o nosso ângulo θ, vamos isolar aqui alguns termos. Bem, não foi dado o raio, né? A gente pode simplificar aqui, ó. Não é necessário para a gente. Então, eu vou passar esses termos aqui para lá dividindo. Vou passar o cosseno para cá. Então, vai ficar seno dividido por cosseno. Vai ficar tangente de θ. Tangente de θ é igual a B vezes I vezes π. Multiplica π sobre 4 mais 1. Dividido por π sobre 2 mais 1. Vezes esses denominadores aqui, ó. Esses caras aqui eles vão passar para cá para o denominador. Então vai ficar assim, ó. 2 aqui embaixo. Aí ρ, g, π mais 1. Bacana. Então, como o nosso pedido é o θ, eu vou afirmar que o θ é o arco cuja tangente vale B vezes I vezes π, que multiplica π sobre 4 mais 1, dividido por 2 vezes ρg, que multiplica π mais 1, que multiplica π sobre 2 mais 1. Então esse é o nosso ângulo de equilíbrio, aqui é a resposta final para o nosso problema. Observe que o torque magnético ele pode ser escrito através do bio e ele pode ser escrito através da expressãozinha do mi ou do m vetorial b. Essa expressão mi ou m vetorial b, ela parte do bio, quando você demonstra essa expressão em uma forma mais rápida, mais eficiente de escrever, ok? Então, espero que você tenha compreendido o vídeo. Qualquer coisa aí, coloca nos comentários aí, manda mensagem e tal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.